clima em Brasília, o Revista Brasil TVT conversa agora com a jornalista Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247 e comentarista da TV 247. Boa noite, Tereza Cruvinel. Prazer falar contigo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer participar deste Revista Brasil TVT. Prazer é todo nosso, Tereza. Tereza, eu queria que você trouxesse para a gente aí uma análise desta semana aí em Brasília, os bastidores e o clima tenso e quente ao mesmo tempo, né, Tereza? Pois é, foi semana de trepidação, né? Tivemos horas muito tensas antes do 7 de setembro, né? Sobretudo na véspera, quando os bolsonaristas, militantes, a base social ali do presidente da República ameaçou até invadir o Supremo e romper o cerco policial e tal. Depois tivemos o dia 7, né, com o presidente passando de todos os limites, tanto nas declarações de Brasília, né, quando ele diz, ou o chefe desse poder enquadra o seu, né, o seu ministro, no caso Alexandre de Moraes, ou esse poder sofrerá as consequências, né? Isso foi uma ameaça de intervenção, ou de fechamento, ou de qualquer coisa no Supremo. Valia uma interpretação, ou esse poder sofrerá o quê? Né? Mas foi uma ameaça. Depois disso tudo, temperatura altíssima, ele foi, digamos assim, rebatido, criticado, atacado por toda a classe política, né? Exceto ali pelo o Lira, que é um aliado leal, que fez um pronunciamento mais conciliador, um duro pronunciamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né? Reações do empresariado, reações do mercado, queda de bolsa e tal. Ou seja, diante do completo isolamento, das consequências políticas e econômicas, né, que estavam vindo no rastro do 7 de setembro, daquela ultrapassagem de todos os limites, né, admissíveis no regime democrático, depois disso tudo, ele pediu socorro. A quem? Né? Pediu socorro ao Temer. Ligou 3 vezes para o Temer. O que foi, gente, inclusive uma descortesia monumental, até para não falar outra coisa, com seus próprios articuladores políticos. O que fazia o Ciro Nogueira? Né? Se ele queria recuar e fazer ponte com o Supremo, o primeiro a tratar disso devia ser o chefe do Gabinete Civil, Ciro Nogueira. Mas por alguma razão que a gente ainda vai entender melhor, né? Eu acho que a gente ainda não entendeu bem o papel do Temer nessa história. Sabe, assim, representava o quê o Temer nessa história? Quem? Eu acho que nós ainda precisamos entender melhor. Mas sabe-se que ele ligou para o Temer 3 vezes, do dia 8 para o dia 9, né? Ontem, e já no auge do isolamento e, digamos assim, vendo a batata assando, né? E mandou um avião da FAB, né, aí em São Paulo buscar o Temer. Vejam só como ele estava precisando do Temer. E tivemos essa nota, né? Esse recuo. Agora, quem está com um problema é o Bolsonaro. Ele está com um problema de administrar a base radical dele, né? Que está frustrada, se sentindo traída, corneada e tal. Então, ele está com esse problema de administrar aqueles que achavam que iam assaltar o céu, né? Que iam invadir o Supremo, que iam fazer a invasão do Capitólio bem-sucedida. Né? Essa gente veio a Brasília e foi a São Paulo com uma expectativa de tomada do poder. No entanto, além de não ter havido isso, teve o recuo. Esse é um problema do Bolsonaro. Agora, para as oposições também tem uma consequência. Né? Eu sinto que esfriou, né, aquele ímpeto do impeachment. Vocês mesmos mencionaram essa reunião que a Gleisi citou, 9 partidos, mas alguns destes que tinham ganhado um embalo para ir para o impeachment também já recuaram, como, por exemplo, o PSD do Gilberto Kassab. O Kassab já declarou que, depois da carta, o impeachment agora não é uma urgência. Né? Sim.
Tereza, ainda sobre esse imbróglio, né? Essa recuada, muito entre aspas, né? Porque o Bolsonaro ele faz isso sempre, né? Desde sempre. Tipo, exagerei, foi brincadeirinha, né? E agora dá muito essa sensação. Houve nesse pedido de ajuda, como você muito bem colocou ao Temer, houve também uma intermediação de uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. O que você tem para dizer sobre isso e mais? Como fica a imagem dele? Quase que como menino levado, vai pedir desculpa para o ministro. É, bom, eu esqueci de dizer que não tem ninguém levando a sério esse recuo, né? Você já pontuou isso aí. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é da política de morde-a-sopra, que no calor da hora, como disse ele já disse tantas barbaridades, já recuou. Na quinta-feira mesmo, na live, ele voltou a criticar o TSE, não o Supremo, mas o TSE. O Barroso, que é membro do Supremo, é presidente do TSE, mas é ministro do Supremo. Então, ou seja, na própria quinta-feira, ele já começou a recuar do recuo, né? Ou seja, a voltar a morder. Então, todo mundo se pergunta, sobretudo no Supremo, olha, quantos dias vai durar, né? É para valer? Não é. Bom, teve o telefonema, né? Como já noticiado, o Temer ligou, o Temer tem relações cordiais, de amizade até com o ministro Alexandre de Moraes, foi ele que o indicou ao Supremo, né? Foi ministro dele. E o Alexandre, olha, eu acho assim, sabe, não tem como você não aceitar um ex-presidente ligando para você falar com o presidente da República, né? Na liturgia do poder, sabe, isso aí não tem como, tinha que atender, né? O que eu sei, o que se sabe aqui é que a conversa foi breve, né? Parece que o Bolsonaro disse aquelas coisas, olha, foi no calor da hora, eu não quis ofender, porque na nota ele fala das qualidades do jurista e professor, que ele chamou de canalha, né, na Avenida Paulista. Então, ele fala essas coisas em tom de desculpa e parece que o Alexandre, até onde eu sei, o Alexandre disse o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma questão pessoal contra o senhor, o que eu estou fazendo é apenas o processamento judicial de um inquérito. Tá? Tem muita gente perguntando, muita gente questiona, Alexandre vai amolecer? O ministro Alexandre vai, sabe, pegar mais leve? Eu não creio. Ele está tocando o inquérito das fake news e atos antidemocráticos, investigando, inclusive, agora os atos do 7 de setembro, quem bancou, quem financiou, quem organizou. Está lá o Zé Trovão com ordem de prisão da Interpol lá no México, dependendo agora da polícia mexicana, mas ordens do ministro Alexandre. Eu acho que ele vai continuar tocando este inquérito, né, do mesmo modo. O desespero do Bolsonaro é isso, né, gente? Todo esse 7 de setembro, gente, isso só tem uma coisa. O Bolsonaro quis amedrontar todo mundo, em especial o Supremo, porque o Bolsonaro é um criminoso em fuga. Ele sabe que esse inquérito, levado às últimas consequências, apura e descobre, e o Alexandre já tem isso muito mapeado, todos os crimes, toda a lambança da extrema-direita, desde a eleição de 2018, aqueles disparos, fake news, pagos com dinheiro de empresas, passando pelos atos antidemocráticos do ano passado, quando teve uma escalada autoritária logo antes da pandemia, logo no início, né? E chegando ao 7 de setembro. Sabe, o Alexandre tem isso mapeado, está concluindo, fechando, e esse inquérito da cadeia. Ele dá cadeia, ele criminaliza o Bolsonaro, dá cadeia para os seus filhos e alguns importantes aliados. Então, esse é o motivo real, né, da escalada autoritária do Bolsonaro. Né? Agora, sim, dessa forma, claro, pendor, né? Ele não quer perder a eleição do ano que vem, sabe que vai perder, etc. Né? Então, ele vai tumultuar, daqui a pouco ele vai tumultuar de novo. Ele não está indo, agora eu vou para o jogo democrático, vou disputar a eleição, ganhe quem ganhar, vou aceitar a urna eletrônica, né? Não está assim. Aliás, vou dizer para vocês, se ele estivesse recuando de verdade, ele revogaria hoje aquela MP que o presidente do Senado ainda não devolveu, nem sei se vai devolver, porque até agora não fez isso, a medida provisória do Bolsonaro, editada no dia 6, né, que dificulta a remoção de fake news das redes sociais. Né? Esse era um gesto de dizer, olha, gente, eu agora sou bonzinho.
né? Exato. Agora, Tereza, só mensurando para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, a Tereza Cruvinel mora em Brasília. Tereza, eu queria que você trouxesse para a gente como é que ficou os bastidores, o pós-7 de setembro aí em Brasília, o clima, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado. O que você pode falar para a gente? Começar pelo Supremo, né? Uhum. O Supremo, que é o alvo principal do Bolsonaro, teve essa conversa, Alexandre e tal. O Supremo seguiu, teve o pronunciamento do Fux, lá todo mundo está com o pé atrás, né? E tocando a vida. O Supremo aprovou, vocês mencionaram aí na escalada, começou a votar a questão das terras indígenas, o voto do Fachin, voto que contraria o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro é a favor do marco temporal, que os índios só tenham terras onde estavam a partir de 88. Então, o Supremo tomou uma decisão importante, prestem atenção nessa aqui, ó. Na sexta-feira, o ministro Lewandowski decidiu que levará ao plenário presencial do Supremo uma ação do deputado Kataguiri que questiona sobre um prazo para o presidente da Câmara decidir sobre pedidos de impeachment. Como vocês sabem, tem 120 e tantos pedidos lá, sob as nádegas do presidente da Câmara, né, que sentou em cima. Então, e não tem prazo, a Constituição não marca, a Lei 1079 não marca, e o ministro acha que é um assunto muito grave que precisa ser discutido presencialmente. Isso é uma novidade. Embora a ministra Carmen Lúcia tenha dado um voto dizendo que não cabe ao Supremo, né, interferir nessa questão de prazo. Aliás, eu acho que essa coisa de impeachment está tudo mal resolvido. O Supremo tem que ter algum poder, alguma participação nisso. Não pode dizer isso é crime de responsabilidade, é com o Congresso e o Supremo não se mete. Como fez com a Dilma quando estava em curso um golpe, né? Agora, o Supremo se o Supremo tivesse a prerrogativa, ele não tem, de dizer isto é ou não é crime de responsabilidade, ele teria dito que a Dilma não cometeu crime de responsabilidade, a meu ver, né? Então, tem essa novidade aí, o Supremo está assim. Senado, o presidente do Senado suspendeu as sessões de quarta, quinta e sexta não tem sessão, né? Mas suspendeu. Então, o Senado fez uma pausa, a CPI da Covid também volta na terça-feira e as sessões normais. Foi uma esfriada no Senado, né? Eu acho que propositalmente ele quis assim dar uma esfriada mesmo. Já a Câmara, o presidente da Câmara fez aquele discurso conciliador, onde ele não tomou defesa do Supremo nem do ministro Alexandre, e criticou o Bolsonaro de forma muito suave. Ele criticou o fato dele insistir no voto impresso, embora a Câmara já tenha enterrado esse assunto, e que o Brasil não aguenta mais esse palanque eletrônico, essas redes sociais, essas bravatas, etc. Mas em nenhum momento fez uma censura, né, ao próprio presidente da República, que ele defende e que ele protege, não colocando impeachment em votação. Então, e lá na Câmara, o que ele fez? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem um negócio, um botãozinho que chama rolo compressor. Quando ele quer assim, mudar de assunto, passar para frente, ele aperta aquele botãozinho e põe o rolo compressor para funcionar. E assim foi que na quinta-feira a Câmara votou de quarta para quinta o novo Código Eleitoral, uma matéria grande, complexa, ainda faltam alguns destaques, uma matéria que mexe profundamente com o pleito do ano que vem, né? Mas isso ocupou os deputados, assim, uma votação longa pela noite adentro, né? Então ninguém fala mais no 7 de setembro, sabe? Vamos para frente e tal. Essa é a técnica do Arthur Lira. E assim fez. Eu acho que assim depois da carta do Bolsonaro, dá uma descomprimida no ambiente, né? Uma distensão, mas isso é passageiro. O mercado fingiu que acreditou na conversão democrática do Bolsonaro, né? E aí a Bolsa subiu, que tinha caído quase 4%, recuperou, né? Reagiu positivamente, o dólar também recuou, que tinha se disparado.
Mas o mercado sabe, sabe, precisa de acreditar em alguma coisa, fingir que acredita na conversão do Bolsonaro, porque o mercado, se ele diz, olha, isso é tudo mentira, tudo fingimento, aí a bolsa vai continuar caindo, as pessoas vão continuar perdendo dinheiro, né? Então, o mercado fingiu que acreditou. O Supremo está assim, de compasso de espera, e o Congresso sabe muito bem também que daqui uns dias vem outro estrilo autoritário do Bolsonaro. Agora, o movimento do impeachment, esse eu acho que ele perdeu força, assim, não na oposição, na esquerda, ali entre aqueles partidos de direita liberal, o que vocês dizem de centro, né, que estavam dispostos, do PSDB também, que estavam dispostos a começar a fazer uma frente ampla. Eu acho que eles dão uma pisada no freio agora, mas isso continua em pauta. Agora, gente, quem pode nos livrar mesmo do Bolsonaro, né, para que o país não sangre mais 1 ano e 4 meses e tal, eu acho que é o TSE. Essa via do impeachment é muito difícil, o Centrão está alugado por Bolsonaro, o Arthur Lira também fez uma aliança, é difícil a questão, e é demorado o impeachment, né? Então, condenação por crime comum, tem muitos, mas isso depende de autorização da Câmara por 3/5, também não passa. E por isso eu digo, quem pode livrar o país do Bolsonaro para reduzir os danos, né? Porque isso, mais 1 ano e 4 meses, né? Nessa batidão, é muito prejuízo de toda ordem, prejuízo para a democracia, prejuízo para a estabilidade política e prejuízos econômicos, né? E sociais, sobretudo para os mais frágeis, né? Mais inflação, mais custo de vida, mais desemprego, mais estagnação da economia, quer dizer, mais desemprego. Quem pode, sabe, quem poderia fazer isso era o TSE, acelerando a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, porque isso não depende de voto da Câmara, nem do Senado, nem de autorização do Supremo, nem de denúncia do Aras. O TSE não depende de ninguém para fazer isso. Tereza, mas nesse caso, o Arthur Lira vai crescer os olhos dele, não? Dizem que ele não faz impeachment porque ele gosta dessa hipótese, porque ele vira presidente. Mas, assim, ele conhece bem a lei e não é bem assim ele vira presidente. Primeiro, ele vira presidente, segundo a Constituição, por 30 dias, até que o Congresso eleja indiretamente um presidente. Bom, alguém pode dizer, ele renuncia à presidência, o Marcelo de Castro, que é o vice-presidente, assume por 30 dias e ele vira o candidato indireto a presidente. Afinal, ele tem apoio da maioria absoluta dos deputados. Mas ele tem um problema também, né? Ele é réu e há o entendimento jurídico que, sendo réu, ele não pode assumir a presidência da República, tá? Nem provisoriamente, nem em viagens assim em que estiverem o Bolsonaro e o Mourão fora do país ou de licença, né? Ele poderia, por causa de ser réu em processo. Tereza, a gente já está com o tempo super esgotado, mas eu preciso te perguntar uma coisa ainda sobre a questão da base. Por conta do próprio ex-ministro Gilberto Kassab, que essa semana fez declarações com relação a alguma perda de apoio ali nos bastidores, principalmente na Câmara dos Deputados. Ou seja, a minha pergunta é, o Bolsonaro não saiu nem um pouquinho queimado, até com os que antes o apoiavam? A prova disso são os blogueiros da extrema-direita, que eles mesmos já reclamaram bastante, né, das inconsistências do presidente Bolsonaro. Não, eu acho que ele sai muito desmoralizado, com aliados e adversários, né? Ou aliados nesse sentido de a base radical, extrema-direita, esses estão se sentindo traídos, né? Sabe, o nosso presidente arregou, né? Aquela hashtag arregou. Arregou, não foi essa palavra? Exatamente. Então, assim, é isso que eu falei, ele tem um problema nesse momento, que é administrar a própria base, né? Decepcionou aliados do Congresso também, né? E
para a opinião pública em geral, eu acho, inclusive internacional, sabe? Uma pessoa que chama um de canalha num dia, no dia seguinte diz que tem qualidades como jurista e dá um telefonema, sabe? É muita desmoralização, ou cinismo, ou seja lá o que for. Mas ele morde a sopra, né? Na sexta-feira, ele dizia aos aliados, né, na porta do Alvorada: olha, não posso sair degolando todo mundo, não é no tudo ou nada, não houve recuo nenhum, as coisas estão indo, devagar estão indo, mas não é no tudo ou nada assim. Ele está tentando fazer esse discurso. Eu não recuei. Embora tenha recuado. Bom, quero agradecer demais a jornalista Tereza Cruvinel, que inclusive concorre, é finalista do Prêmio Comunique-se como colunista de opinião. Meus parabéns já, desde já, porque ser finalista também é um grande reconhecimento e espero que você ganhe, Tereza. Tereza Cruvinel, colunista do Portal 247 e comentarista da TV 247 também. Tereza, obrigada, prazer imenso. Foi um prazer, gente. Até a próxima. Até a próxima, tchau.